Hello people! O vídeo de hoje é sobre a prova de Química. Então, eu hoje queria adiantar para vocês dizendo que não foi nada fácil eu tentar fazer esse vídeo, porque eu anotei todos os pontos importantes e eu acabei vendo que tudo é importante, mas não se preocupe, eu vou dar uma clareada na sua mente. Lembre-se que o que eu tô me referindo é a apostila que foi colocada no link da bio do Instagram, né, @medcast, e tem a apostila lá. Se você não tem, você me contacta lá no @medcast e pede que eu passe pra você o link tá na bio, tá bom? E é isso, vamos lá para o vídeo. O primeiro ponto importante é saber sobre a unidade 1, né, começo logo. A unidade 1 é bem importante, é bom você saber os conceitos das coisas, por exemplo, o que é matéria, entendeu? As coisas que estiverem pontuadas lá com conceitos é bom você já saber também, né? E ter em mente a definição. Tem também a parte que fala de propriedade intensiva e extensiva, é bom saber também. Saber sobre separação em fases, né? Que tem lá o tamização, dissolução, decantação, saber tudo isso. Tem uma parte muito importante também na unidade 1, que é a parte que fala sobre os estados, sólido, líquido e gasoso, né? E as características, é muito importante saber. Que eles podem perguntar a característica do sólido é que esteja assim, assim, assado. Verdadeiro ou falso? Pode ser que esteja meio verdade, e aí você só saberá se você leu. Então, leia e saiba. Bom, a dica que eu posso dar pra vocês no começo logo é que a unidade 1 você precisa ler ela todinha e saber ela bem detalhada, sabe? Não precisa decorar, mas que saiba, que entenda, porque pode ser que pergunte alguma coisa dela e você tem que se lembrar do que tá escrito lá. Temos também as leis gravimétricas, assim que se diz. As leis gravimétricas, né? Que eu aconselho vocês a saberem as 3 primeiras que estão escritas ali. Tem 4. A última, geralmente a professora não utiliza muito para colocar na prova, ela sempre fala isso. Mas que eu aconselho a vocês saberem bem é a de Lavoisier, Proust e Dalton. Essas são importantes, são muito importantes saberem. Saber o conceito e, se eu não me engano, também tem uma fórmula no meio, então saber bem elas, assim. Saber também a mudança de estado, né, do sólido, líquido e gasoso, né, os nomezinhos que tem entre elas, né, do sólido pro líquido, do líquido pro gasoso, do gasoso pro líquido, entendeu? Isso é muito importante também. A gente tem isso também em física e em química, né? Tem um ponto muito importante também que a professora gosta muito de perguntar, que é a diferença entre solução e substância pura. Então, vocês vão dar uma corridinha naquela apostila, vou chegar a ver isso, pode pular, pensando que não é muito importante, mas é importante sim. Leia e saiba diferenciar, porque pode ser que isso seja uma pergunta de prova. Outro ponto muito importante são os modelos atômicos. Os modelos atômicos nós temos como foram descobertos no passado, de tempo em tempo, foram descobrindo mais e mais coisas sobre ele. Então, cada estudioso, né, que pensava que o modelo atômico era de uma maneira, você tem que saber o nome do modelo, né, quem criou e como ele era. Que pode ser uma pergunta de prova também. Ah, como era o modelo atômico? Não, tipo, o modelo que era assim, assado e assado, era o modelo de Dalton. Verdadeiro ou falso? Entendeu? Pode ter pergunta de verdadeiro ou falso também. Lembrando que a prova são 40 questões de assinalar. Não é de escrever. Saber informações sobre prótons, nêutrons e elétrons é muito importante também saber. Que tem as letras, né, que representam os prótons, nêutrons e elétrons. Saber essa formulazinha, né? E isso. Uma coisa muito importante que eu acabei de me lembrar é de que você não precisa levar a sua tabela periódica para a prova. Bom, eu falo isso quando você faz a prova na UAP. Geralmente eles lhe dão a tabela periódica. Não sei como é quando você faz fora da UAP, ou seja, faz no Brasil, por exemplo. Então, quando você faz na UAP, eles lhe dão a tabela periódica, que é igual para todos. Já a calculadora você tem que levar, uma calculadora científica, de preferência científica, né? Para ele ajudar a fazer os cálculos.
mas calculadora pode usar e a tabela eles lhe dão. Tipos de ligações, né? Tipos de enlace, também é muito importante saber, né? Os mais fortes, os mais fracos, quais são, entendeu? Que tem a ligação covalente, ligação iônica, né? Saber tudo isso. Temos também falando as informações sobre oxirredução. Muito importante saber isso também, galera. Se você parar para acompanhar o que eu tô falando com as coisas que tem na apostila, é praticamente tudo que eu tô falando, né? Mas é porque realmente é muito importante. Então, se eu estiver pulando alguma coisa da apostila, pode ser que não seja tão importante assim. Mas é bom ler, né? Pra ter base de informação. Mas foca bem nisso aqui que eu tô falando. Temos a nomenclatura também. Nomenclatura é muito importante, sabe? Quando você tem um dióxido de carbono, né? CO2, né? Saber fazer esse tipo de nomenclatura, sabe? Ver a fórmula, né, da química, CO2, e saber que isso é um dióxido de carbono, né, por exemplo. Então, saber a nomenclatura é muito importante. Teoria do ácido base é importante também. Tem uma parte no livro que fala sobre a teoria do ácido base e todos os componentes lá que falam, né? Então, é muito importante ler e saber isso também. Fala neutralização, tipos de sais, né? pH. Tem que saber calcular o pH. Não é difícil, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, dá uma busca no YouTube, porque não é difícil fazer conta de pH. Tudo você faz na calculadora. 2 botões, 3 botões, você aperta e já dá o resultado para você. E a professora gosta de brincar muito com isso do pH, então prestar bastante atenção sobre isso do pH e entender bem como se faz para na hora da prova você não se confundir, tá bom? Saber balancear as fórmulas químicas e também reconhecer a oxirredução, né? Saber se aconteceu uma redox ou uma oxidação, né? Saber reconhecer isso é muito importante. Podem te dar uma fórmula química ali e pedir para você balancear, né? Ou melhor, pode ser que não peça para você balancear. Pode ser que pergunte se aconteceu uma redução ou uma oxidação ali. E para você fazer isso, precisa balancear, né? Então, de qualquer maneira, tem que saber balancear. Saber como atua o oxidante e um redutor. Essa dica, ela tá na página 79. Tem uma caixa, né, definindo, né, dizendo oxida quando acontece isso e reduz quando acontece isso. Então, aconselho vocês a dar uma olhadinha na página 79 da primeira apostila, ou é da segunda? Acho que é da primeira apostila. E ali você vai ver essa caixinha. Decore essa caixinha, por favor. Nunca te pedi nada. Decore essa caixinha, porque pode ser que ela caia exatamente como tá escrito. Saber calcular a porcentagem, molaridade e normalidade. Você vai ver quase terminando o livro já essa parte, né? De normalidade, molaridade e porcentagem. Geralmente a pessoa não pede molaridade, ela pede mais molaridade, tá bom? Saber bem sobre alcanos, alquenos e alcinos. Saibam, entendam as definições e como funciona e tudo. Leia tudo. Tudo é importante desses três. Isomeria, é bom saber também, né? Grupos funcionais, saber nomear os grupos funcionais, né? Lá vai estar dizendo direitinho como é. Eu só tô dando os pontos do capítulo pro vídeo também não ficar muito grande, mas saibam nomear os grupos funcionais. E eu escrevi aqui, unidade 5, saber bem. Então, saibam bem a unidade 5. Eu praticamente estou pedindo para vocês saberem bem de tudo, né? Mas é para que vocês entendam que pode cair qualquer coisa sobre qualquer coisa. Mas não é tão difícil assim como parece. Se você estuda bem, você vai dar bem. Então, e a unidade 6, né? Que é a última unidade, que está na segunda apostila. Você precisa ler e entender. Não precisa decorar ela, né? Mas que você entenda o conceito das coisas. Porque pode perguntar uma informação que seja básica da química, mas porque você não tá muito inteirado, você não saiba. Mas a unidade 6 fala, né? E mais uma vez eu vou falar que a prova, ela é embasada na apostila. Então, qualquer pergunta da prova, você vai encontrar a resposta na apostila. Então, se você estuda bem a apostila, você vai dar muito bem na prova. Tá bom? Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Confira os outros vídeos que eu fiz em relação
as outras provas de ingresso à medicina, né? Que tem de física, de biologia, de espanhol e afins, né? Confere os outros vídeos que tá por aqui em algum lugar. E me segue no Instagram para mais informações, @medcast. Eu vou estar esperando você no próximo vídeo. Tchau!